Pessoal, ajudando aqui mais um exercício de cálculo 2 aí, exercício que encontrei na internet aí. Como você calcular, né, uma integral de linha através dos caminhos, né, ou através do teorema de Green, né, quando é um caminho fechado, que nem esse, né, você pode calcular pelo teorema de Green. Então aqui a gente tem a integral, né, e aqui temos o limite, né, da integração, né, onde ele está limitado, né, veja que é a própria integral, ou seja, vem de 1 a 2 aqui, né, e aqui o y, né, ele está limitado por essa parte, que é 1, né? E por essa parábola, que é 1 mais x ao quadrado, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pelos caminhos, né? Fazendo por cada caminho. Então, a gente vai calcular a integral por C1, C2, C3, C4, dessa integral aqui, né? Então, se você pegar lá o caminho C1, né? Vamos desenhar o caminho C1, né? Fazendo só um esboço aqui, ó, x e y. C1 está aqui, né? Ou seja, ele parte aqui de 1, aqui 2, né? Nesse sentido, né? Então veja que aqui o y é 1, né? Então esse seria o caminho C1, né? Então como é que você faz, né? Nessa lógica aqui você tem que ver o que está variando, que nem aqui é o x que está variando, né? Então vamos chamar o x, né? Vamos chamar o x de t, né? Como se ele fosse uma variação do tempo, né? Então ele varia, o x seria igual ao t, ou seja, então o t estaria de 1, né, de 1 até 2, né? De 1 até 2. E note que o y não varia, ele é sempre 1 em todo o caminho C1, né? Então o y é igual a 1, né? Fazendo isso daqui, colocando os limites dele, agora vamos fazer as derivadas dele, né? Derivando x em relação a t, né? Eu gosto de colocar assim, ó, dx igual a dt, né? Porque é 1, né? A derivada de t, né, é 1. Então fica dx igual a dt, certo? Então nisso, e o y aqui é uma constante, a derivada de uma constante, como a gente sabe, né? Então dy ele vai ser igual a 0. Bacana? Bom, veja que a gente já tem todos os dados para calcular aquela integral que a gente pretende calcular, né? Então agora é só a gente pegar e substituir janela e a gente já vai encontrar o caminho C1 já, né? O valor do caminho C1. Então vamos lá, o caminho C1, né, vai ser igual ao que? A integral, veja que o t está variando aqui, ó, de 1 a 2, né? Então é y ao quadrado, então y ao quadrado é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, né? Vezes dx. Dx aqui é igual a dt, né? Daí menos, né? O x vezes o y, então o x é t, então menos t vezes 1, né? Vezes o dy, que é 0. Então note que aqui se anula, né? Aqui já não tem. Então veja que a gente fica com uma integral bem simplesinha, né? A gente fica com uma integral de 1 a 2 de dt, né? Fazendo a integral disso daqui, né? A integral de dt é o t mesmo, né? No intervalo de 1 a 2. Jogando os intervalos, então vai ser 2 menos 1, que é igual a 1. Bacana? Calculamos já C1. Bom, vamos calcular agora o C2, né? Montando aqui o C2, note que o C2 está aqui, né? Vou fazer um esboço aqui, né? Colocando aqui, então, veja que o C2 ele varia em relação a y, que vai de 1 a 5, lá em cima, certo? De 1 a 5, né, no y, ele vai nesse sentido aqui. Então esse é o C2. E aqui para o 1 ele é sempre, para o x ele é sempre 2. Bacana? Bom, a mesma coisa, vamos lá, o caminho C2, então como é que ele vai ficar, né? O x, veja que ele não varia, né? Ele está sempre 2, então x é igual a 2, né? E como só o y varia, vamos chamar ele de t. Bacana? Então, o que varia o t aqui? O t varia de 1 a 5, né? Então, ele vai de 1, o t, né, a 5. Essa é a variação dele. Vamos fazer as derivadas de uma constante, né? Do dx aqui, né? O dx dela, né? Fazendo a derivada de uma constante, dx é igual a 0, certo? A derivada de t é 1, né? Então, vai ficar dy é igual a dt. Bacana? Bom, novamente, pegando isso daqui, os dados que a gente tem, jogamos lá na integral que a gente tem. Então vai ficar o quê? C2 vai ser igual a variação de 1 a 5, certo? Y ao quadrado, né? Então y ao quadrado vai ficar t ao quadrado vezes dx. Dx é 0. Menos o x, né? Que está aqui, que é 2, né? Vezes o y, que é t, e o dy, que é dt. Novamente, aqui some, né? Então a gente vai ficar com uma integral de 1 a 5 de menos 2t dt. Certinho?
Bom, fazendo a integral disso daqui, né? Soma 1 lá, né? Só para lembrar a questão de integral, né? Você soma 1 aqui e soma ali também embaixo também, né? Então a gente vai ficar com menos t ao quadrado variando de 1 a 5. Jogando os valores aqui, a gente vai ter menos 5 ao quadrado, menos, daí o menos 1 ao quadrado, porque aqui é o menos jogando os intervalos, né? Então a gente vai ter que é menos 25 mais 1, que dá menos 24. Opa, menos 24. Bacana? Já calculamos o C2. O C3, né? O C3, ele é a parábola. Veja que eu não preciso identificar a parábola, porque ela já está aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Como que eu posso fazer esse caminho C3 aqui? Simples. Se o y está em relação a 1 mais x ao quadrado, que é essa parábola aqui, vou chamar o x de t. Olha como fica fácil, ó. C3 vai ser, vou chamar o x igual a t. Bacana? Então, se x é igual a t, ele vai variar de 2 a 1. Tá bom? Tem que cuidar nisso aqui, que vai variar de 2 a 1. Ele vai de 2 a 1. É nesse sentido aqui, né? O caminho dele, tá bom? E o y nada mais é do que eu substituir no lugar do x, eu chamei de t. Vai ser o quê? 1 mais t ao quadrado. Beleza? Segundo passo, fazer as derivadas, né? Então vamos derivar aqui. dx vai ficar igual a dt, porque é 1, né? A derivada disso. E derivando aqui, dy, derivada de 1 é 0, né? E derivando t ao quadrado vai ficar 2t dt, né? Então, agora o que eu faço com esses dados? Eu pego esses dados e jogo lá na minha integral. Então, essa é a integral, variando de 2 a 1, certo? Y ao quadrado, que é 1 mais t ao quadrado, vezes dx. dx é dt. Bacana? Menos o x, né? X vezes y, né? Então é t vezes 1 mais t ao quadrado e dy, que é 2t dt. Bacana? Agora eu vou arrumar isso daqui para ficar fácil de calcular, né? De 2 a 1. Fazendo aqui vai ficar 1 mais 2t ao quadrado mais t à quarta, né? Aqui fica 2t ao quadrado, que vai multiplicar tudo lá dentro. Vai ficar menos 2t ao quadrado. Então menos 2t ao quadrado vai ficar menos 2t à quarta dt. Arrumando ainda, dando uma simplificada, nota que aqui dá para cortar. Aqui ó, ele vai ficar assim, então vai ficar 1 menos t à quarta dt. Bacana? Vamos fazer a integral aqui. Então C3 vai ser igual ao quê? Integrando aqui, integral de 1, né? De uma constante vai ficar t. E menos t à quarta, a integral dele é t à quinta sobre 5, certo? Então, joga os valores lá, vai ficar 1 menos 1 quinto, né? Joga o 2 lá, menos 2 mais 32 sobre 5, né? Então vamos calcular lá. Então vai ficar 1 menos 1 quinto, menos 2 mais 32 sobre 5. 26 sobre 5, certo? E por fim, nosso último caminho, caminho C4 lá, né? O caminho C4, eu vou esboçar aqui também. Eu não esbocei o caminho C3, né? Mas ele, só colocando aqui como dado, né? O caminho C3 ele seria isso daqui, né? Então ele variando lá de 5 a 2 aqui, né? E aqui de 2 a 1, certo? Esse seria esse caminho aqui. Eu não fiz o esboço da C3 aqui, mas é esse pedaço apenas, né? Então você tira tudo e só fica com esse pedacinho ali. Bacana? O C4, vou fazer o esboço aqui que seria só esse pedacinho aqui, né? Então ele seria só o pedacinho ali pequeno, né? Variando de 2 aqui a 1, né? E aqui ele seria 1 para o x, certo? Então veja que para o x ele não varia, ele varia só para o y. Então eu vou chamar o y de t, né? Então x vai ser igual a 1 e o y ele vai estar variando de... vai ser o t, né? Que vai estar variando de 2 a 1. Ele vai de 2 a 1 ali. Bacana? Fazendo as derivadas aqui, né? Disso daqui, dx é igual a 0, porque é uma constante, né? E o y é dy igual a dt. Novamente, pegando esses valores, eu vou jogar lá na minha integral. Então, C4 vai ser igual a integral de 2 a 1, né? De y ao quadrado, então é t ao quadrado vezes dx. dx é 0, menos o x, que é 1, vezes o y, que é t, vezes dy, que é dt. Ficamos com uma integral simples aqui de menos t dt. Jogando ali, né, fazendo a integral, né? Menos t ao quadrado sobre 2,
né, no intervalo de 2 a 1, jogando lá, menos 1/2 mais 2. Então vai ficar 3 sobre 2 o resultado. Por fim, né, é só eu somar, para me integrar, na integral de linha é só eu somar todos eles agora, né? Pegando todos eles ali e vou fazer a soma. Então eu deu primeiro 1, né? A C2 deu menos 24, né? O C3 aqui deu mais 26 sobre 5 e aqui deu mais 3 sobre 2. Fazendo a soma, 1 menos 24 mais 26 sobre 5 mais 3 sobre 2, que nos dá menos 163 sobre 10. Então o valor dessa integral de linha aqui é menos 63 sobre 10, certo? Então essa integral aqui dá esse valor. Bom, o próximo, né, como é um caminho fechado, em vez de eu fazer por partes assim, eu posso fazer usando o teorema de Green, né? O teorema de Green, ele é um teorema usado para quando é caminhos fechados assim. Então ele dá uma integral dupla, vamos dizer, vamos colocar caminho aqui, né? Vamos colocar D do intervalo que eu vou ter, né? Da integral parcial, né? De Q de x sobre x, de Q de xy, desculpe, menos a integral parcial de P de xy em relação a y. Daí aqui, dx de y, né, a ordem é você que vai colocar, dependendo da ordem que você colocar nos intervalos. Bom, o que seria o Q e o que seria o P, né? Então aqui, né, o P, né, esse valor y² seria o P, e esse valor aqui seria o nosso Q, né? Então jogando esses valores lá, vou primeiro calcular aqui, depois a gente vê os intervalos aqui. Vai ser a integral parcial de Q de xy, que é menos xy, bacana? Sobre x, menos a integral parcial, a derivada parcial de y², certo? Que seria o nosso P, em relação a y, né? Dx dy. Bom, realizando o cálculo aqui, né? Então a gente vai ter que, fazendo a derivada em relação a x, vai sobrar só menos y. Fazendo a derivada em relação a y², né? Vai ser o quê? Menos 2y, por causa desse menos aqui, tá bom? Dx dy, certo? Então, nesse caso aqui, né, a gente vai ter o quê? Que vai ficar a derivada de menos 3y dx dy. O intervalo aqui seria o próprio intervalo os intervalos aqui que está limitado. Você veja que já foi até dado aqui, né? Que o x está de 1 a 2 e que o y está sobre essa função aqui, que é 1, né? Esse pedaço aqui, e lá que é 1 mais x². Então é só jogar aqui na integral dupla que deu, né? Então vai ficar o quê? O x de 1 a 2 e o y de 1 a 1 mais x². Do quê? Do que deu ali, 3y. Aqui vai ser a ordem daí, que aqui é primeiro em relação a y, então vai ser dy dx. Bacana? Agora é só eu calcular essa integral aqui, né? Essa integral dupla aqui, que eu vou ter o resultado. Bom, calculando aqui em relação a y vai ficar menos 3y². Então, repito aqui, né? Calculando aqui, vai ficar menos 3y² sobre 2, concorda? Né? No intervalo de 1 mais x², né? E o dx que ainda não calculei. Joga lá o primeiro valor, eu vou tirar esse menos 3,5 para fora, tá bom? Menos 3,5 de 1 a 2, então vai ficar 1 mais x² menos o 1². Bacana? Calculando aqui, né? Calculando esse valor, vamos dar uma arrumada aqui, vai ficar menos 3 sobre 2 vezes de 1 a 2, né? Então calculando aqui, 1 mais 2x² mais x² menos 1. Né, dx. Veja que corta, né? Ficamos só com uma integralzinha simples aqui, né? De 2x² mais x² dx. Bacana? Vamos calcular ela aqui, então vai ficar menos 3 sobre 2, né? Fazendo o cálculo dela, vai ficar 2x³ sobre 3 mais x² sobre 5, certo? De 1 a 2. Vamos jogar lá os intervalos, menos 3 sobre 2 vezes... Jogando 2 vai ficar 8, 2, 8 dá 16 sobre 3. Jogando aqui vai dar 32 sobre 5, certo?
Jogando 1 lá vai dar, lembra que agora é menos para o 1, né? Porque daí ele vem menos, né? Vamos colocar assim, então menos 2/3 mais 1/5. Bacana? Só para... Bom, você realizando todos esses cálculos aqui, eu já vou fazer direto aqui, né? Então, ó, vai ficar, ó, vou colocar aqui, ó, vai ser 16/3 mais 32/5 menos 2/3 menos 1/5, beleza? Vezes menos, vezes menos 3/2. Olha aí o resultado. Menos 163/10, que é o mesmo resultado, né? O mesmo resultado que a gente calculou lá, né? A gente calculou pelos caminhos, né? Pelo teorema de Green, a gente encontrou já direto. Bacana? Então, se gostaram do vídeo, pessoal, quiserem mais exercícios, compartilhe, se inscreve no canal aí, dá uma curtida lá e tentar manter, eu sempre vou estar tentando ensinar para vocês o que eu puder aqui, dando essas dicas aí, tá bom?